Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E nós vamos receber hoje aqui, mais uma vez, ele esteve com a gente logo no início da Rádio Super Notícia FM, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Daniel de Carvalho Guimarães, que aceitou mais uma vez o nosso convite para falar sobre temas que estão na pauta política aqui do Estado nos últimos dias. Pauta política e econômica, né, procurador? Bom dia. Bom dia, Delma. Um prazer retornar aqui à Rádio Super, esse veículo tão importante de comunicação aqui de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Prazer é nosso. Então, procurador, só para embasar um pouco o nosso ouvinte, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco, as pessoas confundem muito o Ministério Público de Contas do Estado com o Ministério Público do Estado. Qual que é a diferença entre os dois? Perfeito, Delma. Essa é uma diferenciação fundamental. As nossas funções são as mesmas do Ministério Público do Estado, só que nós atuamos perante o Tribunal de Contas, né? E o Ministério Público do Estado atua perante o Poder Judiciário. Essa diferença traz algumas questões relevantes. Por exemplo, o Ministério Público do Estado tem atribuição, por exemplo, em relação à gestão pública, competência civil, de improbidade administrativa e criminal, que nós não temos. Mas a nossa atuação é para questionar atos de gestão, inclusive de despesas de receita, perante o Tribunal de Contas, que podem gerar sanções das mais diversas, tanto multas, proibição de contratar com o poder público, uma declaração de inidoneidade de empresas e também eventuais ressarcimentos ao erário, caso tenha havido algum prejuízo. Então, nesse caso, nós é que atuamos. Então, só para eu entender, procurador, como o senhor disse, os senhores atuam junto ao Tribunal de Contas. Mas como é que funciona essa relação? Por exemplo, até onde vai o Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas? Até onde vai, né? Digamos assim, até onde o outro pode interferir nesse trabalho? Perfeito. Na verdade, o Ministério Público de Contas, ele vai tratar, abrir procedimentos investigatórios, receber denúncias em relação a ilícitos que acontecem na gestão pública. Inclusive, essa é uma grande... uma porta aberta que nós temos à população para nos ajudar, né? Nós podemos receber todas essas denúncias da pessoa que está próxima às irregularidades e vamos atuar. Em direito, Delma, o mesmo fato pode gerar várias consequências. Então, o mesmo fato, o mesmo ilícito pode ser um ilícito administrativo, que vai ser nós que faremos essa apuração, pode ser um ilícito criminal, que aí nós teremos que comunicar o fato à autoridade competente, que é o Ministério Público do Estado, e também pode ser um ilícito de improbidade, que também será feito perante o Poder Judiciário pelo Ministério Público do Estado. Então, essa diferenciação é de acordo com a consequência que o fato vai trazer. É fato também, é certo que nós podemos atuar em cooperação com o Ministério Público para que não façamos um trabalho em duplicidade, ou seja, fazemos a apuração do fato uma vez só e levamos todo o material que temos ao conhecimento do Ministério Público para que ele sim tome as providências cabíveis. A nós será delimitada a atuação dentro do Tribunal de Contas e até onde o Tribunal de Contas pode ir. Então, há algumas limitações, algumas medidas que só podem ser deferidas pelo Poder Judiciário, como, por exemplo, em uma investigação, você deferir interceptações telefônicas, busca e apreensão de pessoas e documentos, né? Então, há algumas questões que só o Ministério Público do Estado pode tratar. Todas as demais que não dependam, né, da intervenção do Poder Judiciário, nós podemos analisar e cuidar. E no caso do Tribunal de Contas, como tem sido o retorno do tribunal em relação às demandas que o Ministério Público de Contas apresenta? Bom, nós temos aqui dois níveis de relacionamento, né, do Ministério Público de Contas com o Tribunal de Contas. O primeiro nível é o nível de atuação da atividade fim, que é a nossa atuação, as nossas investigações sendo enviadas para o tribunal e têm sido bem receptivas, né? O tribunal eventualmente indefere ou defere os nossos pleitos, mas de forma geral, como nós tentamos construir um quadro probatório com documentos lastreados em fatos e no direito, o Tribunal de Contas se sente mais à vontade também com essa segurança para deferir as medidas que nós pedimos. Normalmente, suspensão de procedimentos licitatórios, proibição de renovação de contratos, inspeções que a gente solicita que sejam feitas porque há necessidade de colheita de novos
novos documentos. Então, essa recepção tem sido boa. Eventualmente, nós saímos vencidos em algum recurso, em algum pedido, mas isso é do jogo, não há nenhum problema nisso. E há um outro nível de relacionamento, que é o nosso relacionamento institucional, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o Ministério Público de Contas, apesar de ser uma instituição com seus procuradores, com as garantias e prerrogativas dos membros do MP, que é a independência funcional, principalmente, não tem autonomia orçamentária e financeira. Então, quem faz esse papel para o MPC é o Tribunal de Contas. Então, isso é um problema para o MPC? Na verdade, Delma, sim. É um problema porque, imagine, uma instituição cuja função fundamental é o controle da gestão pública dos gestores, inclusive do próprio Tribunal de Contas, depender do próprio tribunal para fazer os seus gastos, investimentos, qualquer assunto relativo à ordenação de despesa depende do Tribunal de Contas. Então, eventualmente, há essas zonas de conflito entre os interesses do Ministério Público de Contas e dos seus membros e a presidência do tribunal, que é quem exerce esse poder de ordenar a despesa. Então, ao longo do tempo, né, eu estou como procurador-geral há mais de 3 anos, então passei aí por algumas presidências de tribunal e sempre tive alguns diálogos, alguns conflitos, mas todos sendo resolvidos de forma natural pela composição. Porém, recentemente, a nova gestão do Tribunal de Contas tem trazido alguns problemas adicionais que nós temos tentado resolver da melhor forma possível, mas que, não posso negar, tem repercutido na nossa atuação. Que imagine, se você tem um membro do Ministério Público de Contas que tem a função importante de representar a sociedade, de investigar ilícitos, inclusive investigar o próprio tribunal se houver alguma necessidade, por outro lado, você tem uma instituição que tem o poder de indeferir pleitos do MP de forma institucional, internamente, até como uma espécie de represália, uma pressão política. Então, esses pontos de conflito nós temos tentado resolver internamente para que não evolua ao nível de uma cisão, de uma ruptura de diálogo, sabe? Isso, como o senhor está dizendo, está funcionando na base do diálogo. Mas Perfeito. Existe algo que possa ser feito para que exista essa autonomia de uma forma definitiva? Muito bem, Delma, você tocou num ponto-chave. Essa autonomia é o que nós pleiteamos nível nacional e também estadual, porque há ministérios públicos de contas espalhados por todo o Brasil. Hoje, no Brasil, apenas 2 que são realmente autônomos, né, garantidos, é o do Pará e o de Roraima, que tiveram, curiosamente, essa autonomia questionada perante o Supremo Tribunal Federal pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, que entenderam que eles não poderiam ter essa autonomia. Mas realmente, Delma, o desenho institucional do MPC e o desempenho das suas funções exigem que a instituição tenha essa autonomia. Só que para conseguir isso, a gente precisa de alterações legislativas, precisamos de orçamento próprio, de recursos próprios. Não somos uma grande instituição, mas precisamos desses recursos próprios. E em tempos de crise como esse que nós estamos vivendo, inclusive com a recente notícia de que o Estado deverá parcelar o 13º dos servidores do Poder Executivo em 4 parcelas a serem pagas ainda no ano que vem, acaba que não há um contexto favorável para que a gente faça esse pleito. Mas nós não desistimos, até porque eu acho que é o caminho natural para uma instituição se consolidar. Imagine o Ministério Público do Estado, o Procurador-Geral de Justiça, tendo que se submeter às decisões do presidente do Tribunal de Justiça. Né? Não faz muito sentido. Ele tem que ter a possibilidade de autogoverno de forma plena. E isso nós, infelizmente, ainda não temos. Procurador, eu vou entrar nessa questão prática aí. O senhor citou agora há pouco essa questão do parcelamento dos salários dos servidores. Uhum. Mas antes, só para a gente finalizar esse assunto aqui em relação à atuação do Ministério Público, que cabe a cada um, Ministério Público de Contas, hoje são 7 procuradores atuando, né? Mas Minas tem aí 853 municípios. 7 procuradores para dar conta de todos esses municípios, capital, estado.
Vocês estão conseguindo dar conta ou vocês já fizeram algum pedido? Repito, como o senhor já disse, já que é o Tribunal de Contas que também decide sobre essa questão de despesas, aí tem que fazer concurso, tem que ver se tem dinheiro para contratar mais gente. Como é que está essa situação hoje para melhorar esse atendimento do Ministério Público de Contas, procurador? Pois é, Delma, obrigado pela pergunta. Na verdade, esse modelo de 7 procuradores foi um espelho do que é atualmente o Tribunal de Contas. São 7 conselheiros, né? Então, nós seríamos 7 procuradores. E esse modelo de 7 conselheiros é um modelo constitucional, ele não pode ser alterado livremente. Há uma necessidade de alteração da Constituição de 1988, o que é difícil. É padrão para todos os estados, independentemente do número de municípios? Exatamente, Delma. Então, por exemplo, eu conversei outro dia com um colega de Roraima, que é procurador do Ministério Público de Contas lá, o que tem autonomia, e ele me disse que em Roraima são 15 municípios. Só que eles não são 7, eles são 3. Então, o número de 7 foi um número padrão para a gente fazer a referência com os tribunais de contas, para haver pelo menos uma paridade, né? Temos 7 conselheiros, teremos 7 procuradores. Mas há estados da federação com 9, com 10, que é o número máximo, creio eu, mas tem estados com 2, com 3, com 4. Então, em relação ao aumento de número de cargos de procuradores, creio que nós não temos muito espaço atualmente para pleitear isso, né? Em relação à questão da demanda dos municípios e do estado, que em Minas Gerais realmente é um estado diferenciado da nossa federação, a gente acaba atuando por amostragem, né? A gente acaba sendo provocados pelo controle social, pelas denúncias. De ofício também instauramos as investigações e nós atuamos em todos os processos que estão em trâmite no Tribunal de Contas atualmente. Então, você tem prestação de contas de município, prestação de contas do Estado, autarquias, fundações, denúncias, representações, processos de toda sorte, aposentadorias, processos de toda sorte a gente atua. Então, não há um espaço ainda para esse aumento do quadro, que seria relevante. Qual seria o ideal, procurador, aqui para Minas? Olha, Delma, eu creio que a gente ainda não fez esse cálculo de forma com uma métrica adequada, mas eu entendo que se a gente conseguisse manter o quadro de procuradores, mas aumentar o nosso contingente de servidores de apoio, talvez a gente conseguisse já um fôlego maior para a atuação. Então, e principalmente servidores de áreas diferentes, né? Tem a área jurídica, tem a área de engenharia, tem a área econômica, a área de contabilidade, que são as áreas que normalmente envolvem essa gestão pública. Então, mas isso é um problema, Delma, que acaba afetando inclusive o Ministério Público Estadual. Fica engessado, né? A Constituição, mas acaba engessado. Exatamente. A Constituição não fixa o número de procuradores, né? Apesar de a gente ter usado o número de conselheiros, mas ainda é uma referência. Nada impede que nós criamos mais, mas eu creio que a solução imediata, principalmente diante dessa crise que nós temos, é aumentar o contingente de servidores. Só que o próprio Tribunal de Contas tem um problema. Há um nível alto de aposentadorias no Tribunal de Contas, né? Os servidores já têm um tempo de carreira avançado, então eles estão se aposentando. E não há perspectiva de renovação do quadro por conta dos índices de pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vou só explicar rapidamente por quê. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige que cada um dos poderes tenha um limite um percentual baseado na receita corrente líquida. Como a receita corrente do Estado sofreu baixas ao longo desses últimos anos, 2015, 2016, 2017, quando você coloca o percentual, ele vai dando um valor cada vez mais baixo. Então, o tribunal está num limite da Lei de Responsabilidade Fiscal que ele não pode fazer novas contratações ou está quase chegando nesse limite. Então, para substituir todos os servidores que estão se aposentando, o tribunal não conseguiria encaixar todos eles dentro do seu índice, porque o Estado ainda não se recuperou da crise, né? A receita ainda não aumentou. Então, há essa limitação legal que não permite. Procurador, e falando nessa crise, o senhor citou aí e agora há pouco falou sobre essa questão do parcelamento do salário dos servidores, o sindicato já anunciou que vai entrar na justiça
em relação a isso. Como é que o Ministério Público de Contas está acompanhando essa situação do parcelamento dos salários dos servidores? O Ministério Público entende que isso realmente é uma questão da crise, não tem dinheiro, ou é uma falta de gestão ali por parte do governo do Estado? Pois é, Delma, na verdade, pode ser um pouco das duas coisas, tá? Há um tempo atrás, o próprio Tribunal de Contas anunciou que faria uma análise da receita do Estado, né? Como é que anda essa arrecadação do Estado. E aí, para saber se realmente essa receita ainda não foi recuperada em relação a anos anteriores, a gente precisaria ver o resultado dessa análise. Como isso ainda está em andamento no tribunal, não temos o resultado, até porque o ano não fechou ainda, a gente não tem como lhe responder se realmente houve um aumento dessa receita. A questão que nós podemos investigar é se os valores que nós atualmente temos estão sendo destinados a outras áreas talvez menos essenciais. E uma das áreas mais questionadas na gestão pública é o gasto feito, por exemplo, com publicidade e propaganda institucional. E se isso estiver acontecendo, o que é que poderia acarretar? De penalidade, né? Pois bem, no orçamento, você tem várias divisões, né? Você tem as dotações que o Estado prevê no seu orçamento. O orçamento do Estado é uma peça muito complexa. Então, o governo, na hora, ele formulou o orçamento agora para o ano que vem e provavelmente na caixinha de publicidade e propaganda há um determinado valor a ser gasto. Normalmente são valores altos, né? A nossa experiência é de que são valores altos. O que ele poderia fazer? Ele poderia, no orçamento, ele tem no orçamento o valor dos salários dos servidores e, em tese, deveria ter os recursos, né? Se há uma queda na receita, em tese, ele pode até utilizar recursos de uma dotação para outra, só que isso tem algumas limitações. Ele teria que fazer isso de acordo com os procedimentos legais adequados. Ele poderia reduzir, contingenciar as dotações, por exemplo, de publicidade e propaganda para reduzir o seu gasto. O problema é que normalmente os contratos eles são de 12 meses ou até e prorrogáveis por mais 12 meses depois. Então, normalmente esses valores já estão comprometidos com um determinado contrato, ou não, né? São vários, às vezes são vários contratos de publicidade. Mas na análise do gestor, ele tem que verificar o que é essencial para a gestão dele. Óbvio que publicidade é importante, ele tem que mostrar o que está sendo feito no Estado, mas quando ele chega ao nível de que não consegue remunerar os seus agentes de forma adequada e tempestiva, é necessário fazer uma revisão desses critérios na hora de fazer o orçamento e distribuir os valores nas caixinhas, né, do orçamento. Então, o Ministério Público, isso é uma decisão, Delma, do gestor. Então, nós estamos aqui dentro do que a gente chama de discricionariedade do gestor. O problema é que se houver um desequilíbrio grave posteriormente, é possível que o tribunal faça uma análise. E a oportunidade para ele fazer isso é, por exemplo, na análise das contas do governo, que está sendo acompanhada par e passo atualmente pelo Tribunal de Contas. Então, o resultado dessa prestação vai ser analisado no ano que vem. E o tribunal pode fazer recomendações ou determinações ao Estado para evitar que, nos anos seguintes, ou propor alguns instrumentos, né, alguns mecanismos para impedir que a gente tenha esse mesmo problema. Agora, não é só Minas Gerais que sofre com essa falta de recursos, né? Então, isso depende sempre de um planejamento que supere o mandato, né? Que é uma prática que a gente ainda não tem consolidada no Brasil. Veja, eu estou falando do estado de Minas. Imagina os municípios, né? Que normalmente são de menor porte. Às vezes as pessoas que estão no comando do município também não têm essa expertise, não têm... mas o tribunal sempre bate nessa tecla de que é necessário haver o planejamento mínimo possível, né? Falando dessa questão dos municípios, procurador, a gente está quase chegando no final da entrevista, mas eu gostaria que o senhor falasse se o Ministério Público de Contas está acompanhando toda essa briga, essa queda de braço entre prefeitos e o governo do estado relacionadas à falta de repasses do ICMS. Os prefeitos acusam o governo de estar se apropriando de forma indébita desse dinheiro do ICMS que era para ser repassado e não foi. Inclusive, já entraram com a ação na justiça. Muitos deles estiveram com a gente aqui na bancada e afirmaram isso, inclusive o presidente da Associação Mineira dos Municípios. O Ministério Público de Contas participou disso.
que seja em orientação, que é papel do Ministério Público de Contas também, ou diretamente na ação? Pois é, Delma, resumidamente, é necessário que o Estado destine 25% do ICMS arrecadado para os municípios de acordo com alguns critérios constitucionais. O MP e o Tribunal de Contas podem fazer essa ponte para resolver o problema, só que nesse momento a questão encontra-se, como você disse, judicializada. Então o Poder Judiciário, que vai ter a palavra final sobre isso, já foi acionado. Então o MPC não chegou a atuar nessa área nesse momento, mas já foi provocado em outras ocasiões. Talvez acho que na gestão passada da AMM houve esse mesmo problema, ainda no governo atual do Estado. E nós fizemos uma representação ao Tribunal de Contas para que fosse resolvido. Durante a tramitação desse processo, os pagamentos, os repasses foram regularizados, ainda que com pagamento de juros. Sem necessariamente entrar na justiça na época. Exatamente. Então é possível sim fazer essa atuação perante o MPC e o TCE. Não tem nenhum problema. A gente faz isso como já fizemos anteriormente. Ok. Conversamos aqui com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Daniel de Carvalho Guimarães. Procurador, muito obrigada por mais uma vez o senhor ter vindo aqui conversar com a gente. Delma, eu que agradeço. É um prazer sempre estar aqui para solucionar qualquer dúvida e trazer à população a nossa imagem do MPC e nos colocarmos à disposição para que possamos resolver qualquer problema, né, das comunidades municipais e do cidadão em geral.